noite a todos. Boa noite. Dona Mariana chegando. Fica aqui à vontade. Você fica quieto. Boa noite a todos, novamente. Sejam bem-vindos a essa nossa casa de oração e reflexão, para que a gente possa aproveitar e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E o assunto de hoje é merecimento. Olhando o celular essa semana, que eu olho muito pouco e muito rápido, e a Vanessa sempre manda uma mensagenzinha, eu vi que estava escrito lá, eu olhei e veio Senhor, merecimento. Texto bom, é o tema da minha palestra. E embaixo da palavra merecimento, ela colocou desenho de umas mãos assim, e é escrito, será que eu mereço mesmo? Quando eu vi aquilo, que não era texto que eu imaginei, eu já comecei a mudar minha palestra. Será que eu mereço mesmo? Então eu conduzi de uma maneira diferente em cima da frase que a Vanessa colocou, né? Então, a gente vai, já que eu encontrei um aluno que se apresentou hoje, vou dar um pouquinho de aula para ele de história, né? Será que eu mereço? Então, vou começar pelo nosso pensamento, né? Como é que nós pensamos, né? De que maneira nós agimos? Qual é a nossa verdade? Como é a nossa ética? Então, a gente vai ver que na história da humanidade, ela fornece muitos elementos preciosos para a gente entender essa evolução do pensamento da humanidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai lembrando que, historicamente, existiam determinados povos, né, que interferiram no nosso pensamento, aqui do nosso lado ocidental. E esses povos que fizeram parte da construção do nosso pensamento são os romanos, os gregos e os judeus, né? Que colaboração os romanos trouxeram para nós? Então a gente lembra historicamente que o Império Romano, nós estamos falando já de um tempo da época de Jesus e anterior, porque o Império Romano é anterior, né? Como é que era esse povo? Qual era a sua ética? O que eles pensavam? Né? Qual era a verdade para esse povo? Então, a gente vê que o Império Romano foi o mais importante na sua organização administrativa, né? Comparado a ele, nenhum outro povo, né? Eles eram orgulhosos, né, como eu coloquei aí, na sua administração, tinham autoridade, poder, capacidade de mando, né, de dominar os outros povos. E a gente lembra, a doutora Tânia pode estar aí confirmando, que todo o direito romano, toda a ética, né, veio aqui do império, do povo romano. Então, eles trouxeram influências que estão até hoje dentro do pensamento aqui do homem ocidental. Né? Não só os romanos, mas eu coloquei também que os gregos também influenciaram de uma outra maneira. Bom, os romanos se achavam os melhores na ocasião. Nós somos os melhores. Nós somos os melhores porque nós temos o poder, não é? Nós temos a sabedoria de domínio, de avançar nas nossas organizações. Os gregos também se achavam os melhores. Os melhores em que sentido? Na sabedoria, na cultura, nas artes, na filosofia, não é? Então, eles eram importantes na sua sabedoria, na sua cultura, né? E eles pensaram o seguinte, né?
eles se achavam os melhores em sabedoria e nas suas verdades, né? Tudo é lícito, né? Tudo eu posso, porque cada filósofo deles tinha uma maneira de interferir nas suas verdades, naquilo que eles acreditavam. Vários deuses, né? Eles eram politeístas, e esses deuses, eles tinham as suas dificuldades. Eles eram muito parecidos com os homens, porque tinham as mesmas virtudes e as mesmas dificuldades, né? Por exemplo, quando em Atenas tinha a festa do deus Baco, ele saía lá com as carroças cheias de uva, né? Com muita bebida, com muita orgia. Tudo pode, dentro do pensamento grego. Tudo me é lícito. Então nós podemos também, até coloquei aqui, e eles se acreditavam que as suas regras eram as melhores. Culturalmente, até eles influenciaram um pouco os romanos. Nós somos os mais sábios. Vocês aí cuidam do poder, mas a sabedoria está aqui com os nossos filósofos. Vamos agora o povo judeu, né? Os judeus. Eles se achavam também os mais importantes. Do que eles eram importantes? Na sua religiosidade, na sua rigidez. Eles eram intolerantes com os outros povos, né? As suas leis eram violentas. Então, essa é a ética do povo judeu. Nós somos melhores que os romanos, que os gregos, porque nós temos a ética da religião, das regras, e eram intolerantes. Muitas dessas regras, com a evolução da humanidade, elas vão mudando. Por exemplo, se um filho ele cometia algum delito que os pais não concordavam, então os pais denunciavam ali ao poder judiciário, vamos dizer, da ocasião, né? Da justiça. E ele era condenado, ele era apedrejado, né? Mas eram os pais que tinham denunciado, e qualquer problema era tudo muito rígido. Então, lembrando, algumas dessas regras, com o passar do tempo, elas se abrandam, né? Mas ainda a gente vê que o povo judeu ainda é muito rígido na sua religião. Bom, nesse cenário de três povos, né? Cada um se acreditando o melhor, como a gente pode imaginar a expansão do cristianismo nesses três povos? Como é que se deu a expansão do cristianismo? É lógico que foi muito difícil para chegar. João, dá para voltar no número 1 novamente? Quando a gente fala de cristianismo, uma das coisas que mais identificam o cristianismo de Jesus é ao contrário do povo. O que eles eram? Orgulhosos. O que diz Jesus, o que diz os cristãos, nós devemos que ser humildes. Olha que para entrar essa noção de humildade num povo orgulhoso igual esse daqui, se julgando os melhores em tudo isso daí. Então, o cristianismo teve muita dificuldade, mas devagarinho ele vai se infiltrando até a ponto de um dos imperadores, um tempo mais tarde, adotar o cristianismo, não a moda de Jesus mais, né? Mas a moda dos romanos, né? Dentro da sua cultura, né?
porque eles se julgavam tão superiores também, e Jesus também falava em igualdade. Mas como igualdade? Eu sou imperador, eu faço parte aqui dos mais ricos, então humildade e orgulho jamais combinaram com eles. Mas com muita dificuldade a gente estuda ali como foram sacrificados, mortos, né? A perseguição, porque isso, vamos dizer, atrapalhava as verdades deles. E toda verdade ameaçada, ela é perseguida. Então Jesus era considerado nessa época um revolucionário, com ideias que não tinham nada a ver. E na Grécia, o cristianismo? Se tudo aqui é lícito, não é? Se tudo é do excesso, porque a sabedoria conduz a esse tipo de verdade, o catolicismo, o cristianismo, aliás, teve pouca influência na Grécia. Quem vai numa excursão conhecer a Grécia hoje em dia, vê algumas igrejinhas lá pelo sul da Grécia. Por quê? Jesus era mais um filósofo que chegou aí com ideias excêntricas. Então, o cristianismo pouco interferiu nesse tipo de cultura, né? Não batia de jeito nenhum. E entre os judeus monoteístas que batiam, né? Tanto é que o cristianismo chega aí, Jesus nasce entre esse povo, porque justamente Jesus vem falar de Deus único, e esse povo era o que estava mais preparado para receber as ideias do cristianismo, mas ainda muito rígidos, né? E o cristianismo tem dificuldade também entre os judeus, porque eles também eram muito intolerantes. Quando eles viam Jesus conversando com os pobres, Jesus com a prostituta, Jesus com aquela última camada da sociedade, eles não consideravam Jesus como, a não ser pelas profecias, que seria aquele que teria trazido para eles o reino dos céus. Então, olha a dificuldade da expansão do cristianismo nesses três povos que influenciaram na nossa maneira de formar o nosso saber, o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa ética, né? E quando, então, eu coloquei aqui como implementar a ética cristã de Jesus, né, daqueles ensinamentos, nesses povos. Então, nós vamos ter 4 tipos de cristianismo, né? Nós vamos ter um cristianismo parecido com os romanos, né? O cristianismo do poder. A gente cansou de ver aquela hierarquia, aquele mando. Se a gente for estudar a história da humanidade, a gente vai ver que na Idade Média, a igreja, o cristianismo, ele era mais importante do que o próprio imperador, do que a própria nobreza. Então, a gente tem um tipo de cristianismo de mando, né? Está ali impondo. Nós temos, né, um cristianismo, que tudo pode. Até Jesus disse, cuidado com os falsos profetas. Nós aí com as redes sociais, né, pode isso, não pode aquilo, pode tudo, né, experimentar, então a gente está vendo que esse tipo de cristianismo que foi implantado pelos gregos, né, ele continua, né, na sua indiferença. É um cristianismo que é indiferente aos ensinamentos de Jesus, né?
Como que a gente percebe essa indiferença? Aí se eu começar a pensar muito, tem imortalidade, então quer dizer que a gente vai viver muito tempo por aí? Deixa eu aproveitar o meu presente, deixa eu aproveitar este momento. O materialismo se reforça, é reforçado nesse tipo de pensamento, né? Deixa eu aproveitar minha vida, o momento presente, né? Eu tenho direito, e às vezes até a gente mesmo, eu não mato, não roubo, não sei o quê. Então é um cristianismo mesmo dentro do nosso lado. Eu posso isso, eu posso aquilo, a gente vai se desculpando em função dessa influência aqui. E nós temos também que tomar cuidado com o radicalismo, porque o cristianismo na Idade Média, né, perseguiu muitas pessoas porque não seguiam aqueles ensinamentos propostos por aquele tipo de cristianismo. E hoje a gente também não pode ser radical. Olha, os ensinamentos chegaram para a doutrina espírita como se a gente tivesse agora um saber privilegiado pelo Pai. Muito cuidado, porque os saberes, né, o mais importante, fazer o bem, o amor, a fraternidade, o perdão, apareceram em todas as revelações, em toda a humanidade. Está no Corão, está no Buda, está na Índia, em todos esses livros sagrados, nas escrituras sagradas, Jesus, como governador da terra, né, ele já mandou, essas informações estão para todos. Bom, está na nossa consciência, né? Às vezes está guardado lá e a gente está se esquecendo de praticar, né? Então aqui, um alerta, né? Não vamos ficar indiferentes e nem achar que nós, porque temos o conhecimento, nós estamos na frente de outros que ainda estão evoluindo, refazendo o seu saber. E entre esses grupos aparece um pequeno grupo que entenderam a mensagem de Jesus, não é? Esses pequenos, eles desconstruíram o saber anterior e devagarinho foram assimilando as mensagens de Jesus, que em toda a palestra aqui se resume em amor e mortalidade, né? Nós temos que aprender a exercitar esse bem, fazer esse bem, e a reencarnação nos proporciona que a gente caminhe lentamente para essa evolução, desconstruindo esses nossos, né, essas nossas informações que a gente vivenciou e refrescando, substituindo com a mensagem de Jesus, que a gente acabou de lembrar aqui, né? Então, esse início é para a gente sentir aquela mão, a palavra eu, aonde eu estou dentro dessas informações que a história nos mostra e desses saberes que fazem parte da nossa verdade, da nossa cultura, da nossa ética, né? Estão todos eles aí. Bom, o nosso assunto é merecimento, né? O que é que eu mereço? Merecimento quer dizer, pega lá o dicionário, quer dizer merecer, né? É aquilo que torna alguém ou alguma coisa passível de receber o quê?
prêmio ou castigo, né? Receber essas duas coisas. Agora, merecimento na doutrina espírita, na parte espiritual, na parte moral, a gente caminha um pouquinho mais para a gente entender se nós somos merecedores ou não do amor, da retribuição do Pai, que sempre nos ama, né? Se nós somos dignos desse amor que o Pai dá para todos os filhos, de uma maneira igual para todos. Então, a lei do merecimento, ela diz o seguinte: tudo que nós passamos na nossa vida, né, o mínimo detalhe, está exatamente e matematicamente de acordo com o que merecemos, né? Quando a gente fala dentro da doutrina, que como nós nos vemos, né, para merecer ou não, nós temos um passado de vivência, porque nós sabemos que nós já tivemos muitas reencarnações. Então, a gente sempre tem um passado que interfere na nossa maneira de ser, né? E com todas essas experiências reencarnatórias, nós vamos receber, e isso de acordo com elas, porque isso faz parte das nossas experiências, faz parte dos nossos sentimentos e faz parte da maneira com que eu estou agindo, maneira com que eu estou vivenciando todos aqueles ensinamentos, todas aquelas vivências que foram passadas pelas gerações. E aqui tem uma perguntinha, né? Sem a lei, está no livro dos Espíritos, sem a lei do merecimento, né? Onde estaria a justiça divina? Porque se eu disse que nós merecemos de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, então por que a gente olha assim, com esse nosso olhar material e vê as diferenças que existem, né? Então, a riqueza é um privilégio ou ela é um merecimento? Os judeus achavam que era merecimento, não é? Se eu sou porque a sociedade judaica, ela era formada de 3 classes, né? Os sacerdotes, que eram os donos do saber e trabalhavam no templo, eram também os ricos, que se achavam que tinham dinheiro, porque eles eram merecedores da vontade divina. Então, eu sou rico porque eu mereço. E o resto da população? Esses não merecem. Eles devem ter feito alguma coisa que eles não são merecedores da riqueza. Então, como se fosse uma coisa merecida, que cai do alto para cá. E nós sabemos que o merecimento é de cada um. Nós é que temos que batalhar para merecer, né? Vamos dizer, coisas boas para a nossa felicidade, para o nosso entendimento, para o nosso progresso, sair do primeiro degrau e ir subindo para os outros degraus. O merecimento está nesse trabalho, né? Está no nosso sentimento e também nas atividades que eu estou desenvolvendo dentro do tempo, né? Agora, toda vez que eu falar em merecimento, eu mereço de acordo com a justiça divina, porque é a justiça divina é que vai ser o dono da balança, né? Para que a gente receba, tenha os merecimentos como prêmio, né? De felicidade, de crescimento, de entendimento, ou eu tenho que refazer aquilo que eu não aprendi direito, né? E
para ilustrar um pouquinho, eu coloquei Chico Xavier, quando ele diz que o merecimento maior, ele está em tudo aquilo que a gente pratica, mas principalmente quando aquilo vem um pouco mais de sacrifício. Quando eu digo sacrifício, não é a gente ficar ajoelhado, rezando, subir, não é para ficar ajoelhado não, pode ficar deitadinho na cama, mas o sacrifício é de eu me esforçar para eu ser uma pessoa melhor, para poder fazer a minha oferta de amor. Toda vez que eu estiver usando o sentimento, estiver usando o amor, eu estou me sacrificando para ser essa pessoa melhor, então o meu merecimento é melhor. Não é? O dinheiro é meritório, você dá, é um merecimento bom. Não é? Mas se você der do supérfluo, é uma coisa. Se você der do necessário, já existe um pouquinho de sacrifício, então a balancinha aí do merecimento dá uma melhoradinha aí, né? E a justiça divina não falha, é justa, né? E ao mesmo tempo existe aí o merecimento, né? A misericórdia, que vai falar também bem alto nesse sentido. Então, a gente ilustrar um pouco melhor na prática como seria esse merecimento. Então, Jesus sempre ensinava principalmente através de parábolas, né? Que é uma maneira de ensinar através da história. Então, eu peguei os trabalhadores da vinha, que é uma parábola que vai falar de um senhor da vinha e que ele passa por uma praça para assalariar, quer dizer, contratar empregados para a sua vinha, né? E quando ele passa pela praça, ele vai logo cedinho, ele vai de manhã, então ele vai contratar os primeiros trabalhadores, né? O dia judaico, ele é contado a partir das 6 horas, então logo de manhã, logo pelas 6 horas, então o senhor da vinha contrata os primeiros trabalhadores. Está uma praça cheia de gente procurando trabalho, estando na praça para ser contratado. Então os primeiros, se fosse a gente que fosse para contratar a gente ia pegar os mais fortes, os mais dispostos, os que têm mais qualificação para fazer o trabalho, para ir lá na vinha e colher. Então, ele contrata os primeiros trabalhadores e decide com eles como é que vai ser o pagamento. E decide que vai ser um salário, não é? Uma diária, como ele diz, um denário. Então, denário é como se fosse uma diária justa que a gente paga por uma pessoa comer aquele dia, como é os pobres. Nós estamos falando, Jesus está falando para os judeus, conversando com os judeus pobres, né? Os que trabalham e precisam receber no dia para viver. Então ele combinou isso com os primeiros. Bom, os primeiros, então vai para a minha vinha, e o combinado seria um denário. Ele volta para a praça às 9 horas e vê que ainda tem um grupinho lá de pessoas, ainda meio fortinha, com um pouquinho de qualificação, e contrata. Então, o resumo, ele contrata novos trabalhadores às 9 horas e na hora que manda eles para a vinha, diz: olha, nós vamos combinar um dinheiro, um pagamento justo. O primeiro salário, 6 horas salário, às 9 horas, um pagamento justo. Ele volta ao meio-dia, ele leva mais um outro grupo, às 3 horas da tarde, mais um outro grupo por um pagamento justo, e
Às 15, às 3, tudo a mesma coisa. Ele manda para vir. E quando chega, ele volta, não é? O dia terminaria aí às 18 horas, de 6 às 6. Ele passa na praça e ainda vê alguns trabalhadores assim, mais fraquinhos, né, que ninguém quis levar ainda, sentadinhos ali na praça. E ele até se pergunta, né? O que fazem essas pessoas aqui na praça? Eu acredito que eles seriam contratados, né? O dia está terminando, ser contratado para mais uma hora de trabalho. E ele pergunta, não é, para eles, vocês aqui na praça, não é, que passaram o dia todinho até agora, vocês acreditam que teria alguma coisa? Os que mantém vocês aqui ainda, que expectativa é essa? Então, eles dizem, a esperança de que possa aparecer alguma coisinha para ele, né? Por incrível que pareça, o senhor da vinha contrata essas pessoas, né? E faz a mesma coisa para eles, né? Manda eles para a vinha e diz, ide também vós outros para a vinha. Então, ele contratou todos para a vinha, não é? Desde as 6 horas da manhã, que teriam um salário, todos os outros eram contratados e receberiam o que seria justo. Bom, se a gente fosse fazer um raciocínio aqui da Terra, não é? Consultando a doutora Tânia, que é do direito do trabalho, é injusto, né? Como seria, então, esse sistema de contratação e o sistema de recebimento, o sistema de merecimento, né? Então, a gente vai ver que, quando chega no final do dia, então ele chama o administrador e o administrador vai pagar os trabalhadores. Ele manda fazer uma fila e na fila ele chama aqueles últimos, né? Aqueles fraquinhos que só trabalharam 1 hora. Né? E na hora de receber, receberam 1 denário. Né? E aí foi chegando os das 3 horas, o do meio-dia, o das 9 horas, e os que estavam lá no fundo, os que trabalharam o dia inteiro, eles começaram a olhar, se o primeiro recebeu 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós trabalhamos o dia inteiro, tomamos sol, ficamos aqui, ficamos tão cansados, né? Se aquele ganhou 1, trabalhou 1 hora só, nós vamos receber muito mais. Eles começaram a murmurar, né? No começo, nessa discussão, olhando o outro, né? Na expectativa de que receberiam muito mais, eram mais qualificados, trabalharam mais, mereciam mais. Né? Então, os primeiros, achando que receberiam mais e receberam 1 denário, vão reclamar. Porque todos recebem 1 denário. Justo ou injusto? Todo mundo um só. Acabamos de falar que a justiça divina, ela não erra, ela é justa e ela é misericordiosa. E para esses que reclamaram, o senhor da vinha deu esse tipo assim de resposta. Não é? Eu deixei aqui como está na própria parábola para não ter erro em dizer. Ele diz para os primeiros que reclamaram, os fortinhos, cheios de qualidade, amigo, foi até delicado.
né? Amigo, não acertastes comigo um denário? Acertou, aceitaram aquele saco. Eu quero dar a ele, né, para esse último que trabalhou, o mesmo que a ti. Eu quero dar a mesma coisa, né? Ou não me é lícito fazer o que eu quero. Vosso ouro é mau porque eu sou bom. Então o Senhor da vinha está mostrando uma justiça que os nossos olhos não conseguem ver, porque a gente sempre vê o lado material, um outro lado, que é o lado do merecimento. Eu posso ser o trabalhador da primeira hora, né? Me esforçar e trabalhar bastante, mas a qualidade, e com raiva, né? Estou trabalhando nesse calor, não sei o quê, estou enchendo essa caixa enorme aqui, mas com aquele sentimento, puxa vida, meu Deus do céu, né? Eu combinei isso, mas a coisa aqui está complicada. E o da última hora que foi chamado, ganhou a mesma coisa, porque ele trabalhou com um outro tipo de trabalho, um outro tipo de sentimento, né? Ele teve qualidade no seu trabalho. Um teve a quantidade e o outro teve a qualidade. Isso talvez os olhos humanos, às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade de encontrar no outro a sua qualificação. Mas essa é a grande lição de Jesus, né? Que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós merecemos um denário. Não existe ninguém diferente. Pode ser dentro da justiça divina, tanto faz um milionário, dono de muitas riquezas, oferecendo muitas coisas, do que aquela pessoa assim, simples, né? Catando lixo naquela caçamba. Nós temos que olhar para essas pessoas, elas são iguais. Eu sou igual. Nós todos somos iguais. Então não podemos ter olhares diferentes em relação aos outros, em relação às outras religiões, achando que aqui a gente tem um espaço de mais conhecimento. O conhecimento tem que ser acompanhado do sentimento. A minha ação aí fora, ela tem que ser como eu estou aprendendo aqui dentro. Nós temos um longo caminho e uma longa aprendizagem para merecer tudo isso que a gente tem recebido do plano espiritual. Que a gente tem dito de todas as oportunidades que nos são ofertadas e que, no entanto, às vezes a gente não aproveita. Todas as oportunidades, a gente tem que estar na praça, né? Porque o Senhor da vinha é Deus, né? Nós somos os trabalhadores dele, né? Nós temos que estar na praça para ele estar mandando, né? Nos orientando para fazer isso, aquilo e aquele outro. E durante esse período que eu estava elaborando assim essa nossa reflexão, eu ouvi uma palestra da Nete Guimarães, que era o Senhor, os trabalhadores da vinha. E ela faz esse tipo de abordagem, porque no próprio livro dos Espíritos tem uma outra abordagem sobre os trabalhadores. Falam sobre os espíritas. Dentro da abordagem do livro, do Evangelho, aliás, dentro da abordagem do Evangelho, nós somos os trabalhadores da última hora. É um outro olhar, porque vocês sabem que parábola a gente pode interpretar conforme o contexto que a gente está conversando, né? É uma visão diferenciada. E a Nete diz que os primeiros trabalhadores, eles eram os mais vaidosos,
invejosos, né? Eles olharam na hora do pagamento os outros dessa maneira invejosa. E toda vez que a gente tem inveja, que a gente tem ciúmes, né? Inveja é meio complicadinho, a gente, nosso organismo reage, em vez da gente produzir serotonina, que é o da felicidade, a gente está produzindo o hormônio da tristeza, que nos abaixa, que nos leva para baixo. Não é? Muito complicado. Então, até a ciência nos mostra de que quando a gente trabalha esses sentimentos inferiores, a nossa colheita ou nosso merecimento, ele vai ser ainda meio complicadinho. A gente vai ter que trabalhar esse sentimento, né? Então, respondendo, aqui está então a nossa conclusão, né? Dentro do tema merecimento nosso, para essa resposta da pergunta da Vanessa, o nosso merecimento tem que estar ligado muito mais à qualidade do nosso trabalho no bem do que a quantidade dos dias trabalhados, né? Nós aqui da casa, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho mais simples, mas ela está fazendo aquilo com o sentimento, porque a gente fica preocupado, ai meu Deus, eu preciso ir na segunda, eu quero trabalhar na terça, eu quero trabalhar na quarta, mas está fazendo tudo de uma maneira mecânica, né? Sem levar para aquela atividade um pouco melhor do nosso sentimento, né? Acho que aquela dedicação com todo aquele empenho. Agora, quem está com merecimento maior fazendo tudo, então já está quase subindo no degrauzinho aí, que é o nosso merecimento para a transição. Será que vamos estar na transição? Vamos batalhar para que a gente mereça, mas para merecer essa transição para um período melhor de vida é o trabalho no bem, né? Então, Deus, né, que é o dono dessa vida, né, que é o nosso Pai amoroso, que nos olha como iguais, independente da minha situação atual, de merecimento, aquilo que eu preciso aprender, né? Nós temos que começar a entender e olhar os nossos irmãos, independente de onde eles estejam, dessa maneira igual com que Jesus está nos mostrando. A gente ir se aproximando cada vez mais desse Pai, que está nos contratando, né, para essa linha. Muito obrigada.